Em 1894, no estado de Minnesota, uma dedicada família de lenhadores, acompanhada de amigos, estava imersa em um dia de trabalho árduo no coração de uma floresta coberta por uma espessa camada de neve. Após um longo e cansativo dia enfrentando as adversidades do frio e do terreno acidentado, a equipe finalmente completa suas tarefas e se prepara para desfrutar do jantar, que consistia em uma caça recente. O ambiente é tenso, mas ao mesmo tempo há um ar de camaradagem entre os trabalhadores, que estão ansiosos pelo momento de reunir-se em volta da mesa. Enquanto o cozinheiro toca um sino para avisar que a comida está pronta, Bill, o lenhador-chefe e figura central do grupo, decide se afastar um pouco da agitação do acampamento para se aliviar na natureza. Mal sabia Bill que ao retornar ao acampamento ele seria surpreendido por uma cena aterradora. Ao cruzar a entrada do acampamento, ele fica paralisado de choque ao se deparar com um cenário horrendo. Todos os seus colegas foram brutalmente atacados, desmembrados e mortos de maneiras impensáveis. Ele não consegue compreender a origem de tanta brutalidade contra seus amigos e companheiros de trabalho. No meio de seu desespero, uma figura se revela. É um homem aparentemente comum, porém com o rosto deformado, que empunha um machado. Este homem, um verdadeiro elemento do horror, gradualmente se transforma em uma ameaça palpável, começando a perseguir Bill, que, ainda em estado de choque devido ao que testemunhara, corre desesperadamente em busca de se salvar. A perseguição logo se acaba quando o homem deformado consegue alcançá-lo, e eles se envolvem em um combate brutal corpo a corpo. Na luta desesperada pela sobrevivência, a força do mutante se revela quando ele arranca com uma mordida o dedo de Bill, deixando-o em uma condição crítica. A gravidade da lesão faz com que Bill perca a força e, em uma fração de segundo, ele é empurrado em direção a uma serra, resultando em uma morte terrível. Décadas mais tarde, um grupo de jovens delinquentes é sentenciado a passar uma semana na mesma floresta, como parte de um programa de correção juvenil do estado de Minnesota. No dia em que devem se apresentar, os jovens são chamados um a um para receber suprimentos e orientações que os ajudarão a sobreviver no ambiente hostil. Claire, uma das jovens condenadas por dirigir embriagada, chega acompanhada de seu pai, que se revela ser o xerife da cidade. Juntamente com outros 4 jovens, ela é forçada a ficar sob a supervisão de um sargento chamado Hawkeye de Sam, uma funcionária do departamento. Assim que todos se reúnem na delegacia, eles são transportados para a área onde passarão a próxima semana. Uma promessa de reinício que logo se revelaria angustiante. À medida que se aproximam do local designado, um homem misterioso e suspeito começa a espreitar escondido entre as árvores, semelhante a um predador observando sua presa. Em um momento de horror, um urso se prepara para atacar quando uma criatura humanoide gigantesca aparece, agarrando o urso por trás antes de quebrar seu pescoço de maneira brutal, e parte em busca de sua próxima refeição. Assim que o grupo chega ao seu destino, eles começam a se instalar montando tendas e preparando uma fogueira. Com tudo organizado, a instrutora Sam decide encorajar os jovens a começarem uma terapia de grupo, onde cada um compartilha suas histórias sobre o que os levou a serem condenados a esse programa. Enquanto os jovens compartilham suas experiências trágicas, o misterioso homem que observava entre as árvores faz uma aparição repentina, gritando que viu o que aconteceu. O sargento sai de sua cabana e parece reconhecer o homem, que se autodenomina Mix. Ele revela aos jovens que Mix costumava viver na floresta e, embora seu comportamento seja bastante excêntrico, ele não representa uma ameaça real. Apesar do susto inicial, o grupo conclui a terapia e se retira para suas tendas, exaustos e alguns nervosos, já que a manhã seguinte promete ser cheia de desafios. Ao amanhecer, o sargento percorre o acampamento, acordando os jovens um a um para que se preparem para o trabalho que os aguarda. Sob a pressão de Sam, Rock opta por deixar sua pistola guardada na cabana e se junta ao grupo desarmado. Uma vez prontos, todos começam a seguir a trilha, subindo pelas montanhas até que, após algumas horas de caminhada, decidem parar para o almoço. Zack, um dos jovens, tenta convencer o grupo a fugir e despistar o sargento, ansioso para voltar à cidade mais próxima. Frustrado por não conseguir persuadir seus colegas, ele acaba se afastando, mas Martin rapidamente o segue para garantir que não fuja sozinho. Durante essa conversa, eles encontram um crânio de touro e um dos jovens decide pegar um dos chifres como souvenir. Após se juntarem novamente ao grupo, sentem que deveriam deixar o chifre onde o encontraram, respeitando a natureza. Mas o jovem insistente decide levar o objeto em sua mochila sem se importar com as advertências. Enquanto isso, na cidade mais próxima, Ray, o pai de Claire, entra em um bar demonstrando preocupação com a segurança de sua filha, inquieto com a ideia de ela passar uma semana isolada na floresta. Ele questiona a dona do bar várias vezes sobre o programa de correção, mas ela tentava tranquilizá-lo, garantindo que não havia motivo para preocupação. A regalia do xerife a contragosto aceita que sua filha participe da atividade. De volta às montanhas, a criatura gigante percebe que um dos chifres do esqueleto de touro foi levado, e por algum motivo solta um grito de raiva que ecoa na floresta, onde o som pode ser ouvido a grande distância.
Ao ouvir o grito aterrorizante, o grupo presume que pode ser um puma nas proximidades e continua seu caminho sem se dar conta do verdadeiro perigo. Nesse intermédio, o grupo realiza uma breve pausa para descansar e recuperar o fôlego. Enquanto eles repousam, percebem um estrondoso som de passos pesados se aproximando. Trish, distraída e mandando mensagens de texto em um local com sinal fraco, não percebe a iminente morte. O gigante a surpreende por trás e, numa ação brutal, a acerta com um golpe fatal de machado, partindo o corpo ao meio em uma cena chocante de horror. Com o sargento tentando se armar para defender o grupo, mas recordando que deixou sua arma para trás, todos entram em pânico e correm para o acampamento, se dividindo em dois grupos. Um composto pelo sargento Rock, Sam e Claire, e o outro por Martin, Rose e Isaac. Quando o gigante tenta abordar o segundo grupo, um enorme galho quebra e acerta Rose, ferindo-a gravemente. Contudo, o gigante logo volta sua atenção para o grupo de Claire, que em uma corrida desesperada tenta retornar ao acampamento em busca de segurança. Após um tempo correndo, a equipe se detém e acredita ter despistado a criatura, quando de repente ela aparece bem à sua frente. O sargento, decidindo que deve sacrificar suas chances, se coloca como alvo para que o resto do grupo possa escapar. Ele recebe um golpe de machado que separa seu torso de suas pernas, porém mesmo assim continua vivo, gerando uma luta feroz entre vontade de sobreviver e a brutalidade do gigante. Ele começa a gritar e insultar a criatura, tentando desviar sua atenção enquanto o grupo busca refúgio. Apesar de conseguir irritar o gigante, Rock não escapa e é esmagado pela grande aberração. Enquanto voltam para o local seguro, os dois grupos se encontram e todos finalmente chegam à cabana. Ao cuidarem dos ferimentos de Rose, questionam-se sobre a natureza daquela criatura e a razão dos ataques, mas com a situação crítica elaboram rapidamente um plano de fuga. Sam, decidida a proteger o grupo, pega a pistola do sargento e vai até a van para fazer a guarda de Martin. Enquanto isso, Martin tenta realizar uma ligação direta para pedir ajuda, mas ele demora mais do que o esperado. O tenso silêncio é interrompido por passos pesados que se aproximam, e Sam se vê obrigada a retornar à cabana, já que estavam expostos do lado de fora há tempo demais. Assim que se refugiam, Paul aparece e começa a arrastar a van, o único meio de transporte que tinham. Cansada da perseguição e do medo, a criatura volta à sua mina abandonada e com cuidado limpa o sangue do machado, como se estivesse se preparando para mais um ato de violência. De volta à cabana, Claire enfaixa a mão de Zack, que se ferira em meio ao tumulto. Nesse momento, Mix aparece do lado de fora, assustado e respirando pesadamente. Ele entra e pergunta o que aconteceu para que deixassem o gigante tão furioso. Quando vê o chifre em posse de Zack, ele afirma que cometeram um grande erro. Com um semblante sombrio, Mix começa a narrar a história de Paul Bunyan, explicando as razões pelas quais o grupo está sendo perseguido, assim como os detalhes do ataque a Bill Forman e seus lenhadores em 1894. Mix revela que o gigante era um bebê que nasceu com uma doença rara que fez com que crescesse muito mais que um humano normal. Devido à sua aparência estranha, todos se afastaram dele, temendo sua presença. Seu único amigo era Baby, um touro selvagem. Com a chegada do inverno, os animais começaram a abandonar a floresta, devastada pela tosca energia dos lenhadores que derrubavam árvores a todo momento. Os suprimentos se esgotavam e era evidente que o grupo precisava de alimento rapidamente. Durante a busca, os lenhadores encontraram um touro ferido e, sem hesitar, decidiram abater o pobre animal que era a única esperança de Paul Bunyan. Ao ouvir o sino do acampamento, o gigante correu para ver, e ao perceber a cruel cena de seus colegas se alimentando de seu amado amigo, a fúria tomou conta. Paul, tomado pelo desespero, partiu em um ataque implacável, exterminando os lenhadores que ousaram fazer mal a ele. Após o ataque, Paul fugiu até a neve derreter, enquanto os moradores locais não descansaram até capturá-lo. O gigante foi acorrentado e levado para a cidade, onde era cuspido e humilhado, até que o aprisionaram em uma mina abandonada, planejando explodi-la e selar Paul permanentemente. Com o passar dos anos, os que lembravam do brutal acontecimento faleceram, e Paul conseguiu escapar, levando consigo os restos de Baby e construindo um santuário para seu único amigo verdadeiro. Sem que ninguém se lembrasse dele, o gigante viveu isolado, e devido à sua condição, cresceu cada vez mais. A história de Paul Bunyan é uma que ecoou na floresta até o triste dia em que o chifre foi profanado. Mix conclui sua narrativa avisando que podem obter o perdão da criatura devolvendo o chifre ao seu santuário. Em um ato desesperado para corrigir seu erro, Zack decide sair da cabana no meio da noite, jogando o chifre na direção de onde o encontrou, acreditando que sua ação silenciosa não chamaria a atenção. No entanto, sua ideia falha drasticamente quando o gigante furioso arremessa o chifre e o atinge no abdômen. Com essa ação, qualquer esperança de perdão desaparece. Paul, agora completamente focado em eliminar todos que profanaram seu lar, arrasta o jovem para a floresta escura e está decidido na sua caçada. Ao amanhecer, Mix, ainda sem saber o que viria pela frente,
sai da cabana determinado a buscar sua caminhonete para resgatar o grupo daquele lugar amaldiçoado. Neste momento, a polícia informa ao xerife sobre um avistamento de um urso nas imediações do acampamento. Preocupado com a segurança da filha, o oficial parte imediatamente armado com uma pistola tranquilizante. Ao chegar à floresta, ele encontra as pernas do sargento e logo vê uma pegada gigante. Horrorizado, corre em direção à torre de rádio, tentando se comunicar com a central para pedir reforços, mas sem sucesso. Enquanto esperam pela volta de Mix, um silêncio aterrador envolve a cabana e o verdadeiro terror se aproxima quando Paul aparece, golpeando a estrutura da casa com seu machado. O impacto é devastador e o teto se rompe, revelando sua fúria. Paul agarra Rosa pela perna e a respiração do grupo se torna pesada. Sem alternativas, Sam pega a arma do sargento e começa a disparar na criatura, mas seus esforços são em vão. Paul, após se recuperar dos tiros, joga Rosa contra uma árvore, eliminando-a de forma brutal. Ele então encurrala o grupo e, quando tudo parece perdido, finalmente chega o xerife, acertando o gigante com dardos tranquilizantes. Aproveitando a distração momentânea, eles começam a correr em direção ao veículo do xerife, mas no caminho encontram Mix, que tenta impedi-los de ir a qualquer custo, com medo de que chamem reforços. Martin então age sem pensar e pula na frente da espingarda de Mix, recebendo um tiro fatal. Enquanto Mix se prepara para confrontar o xerife, Paul arremessa seu machado na direção do grupo, mas o ataque acerta Mix e o mata. Com um obstáculo a menos, o trio corre em direção ao veículo do xerife, onde Claire assume o volante enquanto seu pai tenta disparar em direção ao gigante. No entanto, a estrada sinuosa torna a tarefa quase impossível. E em um momento de desespero, Claire perde o controle e colide com o veículo, deixando-lhes como única opção fugir a pé. Correndo em direção à estrada que liga à cidade, o trio se dirige a uma ponte onde uma porta blindada deveria oferecer proteção contra a criatura. Contudo, a porta estava trancada, encurralando-os em uma situação desesperadora. Quando o xerife se pergunta se tem chances de sobrevivência, os reforços finalmente chegam, e Paul, percebendo a presença de uma multidão armada, é cercado. Armados até os dentes, eles disparam contra o gigante que, após ser atingido pelas balas, deixa seu machado cair e, finalmente com o corpo mole, cai da ponte, com isso chegando ao seu fim. O rádio da dona do bar transmitia uma frequência da polícia, permitindo que ela ouvisse o pedido de reforço. E ao notar que o xerife estava em apuros, reuniu pessoas da cidade para ajudá-lo. Com a ameaça de Paul neutralizada, os homens levam seu machado como lembrança e um símbolo dos horrores que enfrentaram. Finalmente, todos voltam para casa em segurança, aliviados, mas consciente de que a floresta sempre guarda segredos sombrios em seu interior.